Olá, vamos estudar a Bíblia? Hoje eu quero convidar você a meditar junto comigo no livro de Lucas, capítulo 2, o versículo 11, que nos diz o seguinte: É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Hoje nós estamos relembrando o nascimento de Jesus. No mundo cristão, nós estamos relembrando esse momento porque é algo muito especial, mas você sabe que não há na Bíblia relatos de qual foi o mês exato em que Jesus nasceu e nem o dia do mês em que Jesus nasceu. Mas nós, como estamos passando por um processo de final de ano, momento de gratidão, momento de alegria, porque é a vida, porque Deus nos conduziu de várias formas, gostamos de lembrar. Existem muitos motivos para se estar comemorando o Natal no dia 25 de dezembro. Mas qual é o seu motivo? Qual é o real motivo para que você lembre do nascimento de Jesus? Para que você celebre esse momento tão histórico na vida da humanidade inteira? O nascimento de Jesus, ele se deu da forma seguinte. Uma virgem chamada Maria recebeu a visita de um anjo chamado Gabriel. Você pode ler na Bíblia, tá bom? E esse anjo, ele então veio trazer a boa notícia para Maria, que ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus Cristo, o Salvador. Maria aceitou aquele convite que Deus fez, né? Porque ela foi comunicada, recebeu a comunicação, né, de Deus através do anjo e ela aceitou a missão que Deus lhe deu. Então, o anjo, esse mesmo anjo, foi até José, que era então noivo de Maria, e comunicou para José que Maria estava grávida, mas que ela estava esperando um ser especial, o Filho de Deus, que foi concebido pelo Espírito Santo. É um mistério maravilhoso que a mente humana não pode compreender, mas nós, pela fé, cremos que o agir de Deus sempre é de forma impossível, sempre há coisas improváveis que Deus faz para salvar a humanidade, para salvar a mim e a você. E quando Deus mandou o anjo comunicar para Maria, mandou o anjo comunicar para José, Maria e José, eles então, como um casal, eles se casaram, né? E eles não, José não conheceu o corpo de sua esposa, não coabitou com sua esposa, enquanto o bebê Jesus não nasceu. Quando o bebê Jesus foi nascer, Maria e José tiveram que viajar. Eles tiveram que sair de Nazaré e ir para Belém. Lá em Belém, eles precisavam ir por quê? Porque o imperador César Augusto fez um decreto onde todas as pessoas que nasceram em determinadas cidades precisavam ir para as suas cidades natal, onde elas tinham que registrar, né? E ali Maria e José, eles foram para Belém. Indo para Belém, Maria já estava entrando nos dias de dar à luz. Quando eles chegaram em Belém, eles foram procurar uma pousada, procurar um hotel, procurar um local onde eles pudessem repousar durante aqueles dias que estariam ali para fazer o censo. Mas não acharam lugar. Todas as hospedarias estavam ocupadas. Jesus estava para nascer. Maria estava ali já naqueles dias difíceis dos últimos momentos da gestação. E José, como um pai, como um esposo, estava preocupado como que seria, onde estaria, onde ele ficaria com sua esposa e com o bebê que iria nascer. Mas
onde eles conseguiram lugar foi em um estábulo. Um estábulo, você sabe o que é, não é? Sabe sim, é onde ficam os animais. Ali no estábulo, os animais, eles dormem, eles comem, eles bebem água, eles também fazem suas necessidades ali. Então imagine você o cheiro de um estábulo. Foi ali onde Jesus nasceu. Jesus nasceu naquele lugar, mas José, ele fez o possível para que aquele local ficasse o mais hospitaleiro para receber o bebê Jesus. Maria então deu à luz, e naquele momento em que ela deu à luz, os anjos do céu celebraram, porque o Salvador veio ao mundo de maneira maravilhosa, de maneira milagrosa, veio ao mundo para nos salvar. A missão era enorme, muito especial, e as dificuldades foram grandes ao Jesus nascer. Quando Jesus nasceu, enquanto ele estava lá com sua mãe e seu pai, lá no estábulo, os pastores que estavam nos campos em Belém, eles receberam também a visita do mesmo anjo Gabriel. E essa visita que eles receberam, o anjo falou para eles essas palavras que eu li para vocês aqui em Lucas capítulo 2, verso 11 e 12. Que havia nascido na cidade de Davi, em Belém, o Salvador, Jesus Cristo. E então... Quando o anjo deu essa notícia para os pastores que estavam nos campos de Belém, eles viram o céu se iluminar com um brilho maravilhoso. E aquele brilho era uma multidão de anjos, que aqueles anjos cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quem ele quer bem, a quem recebeu o favor do Senhor. Então aqueles pastores deixaram suas ovelhas aos cuidados de outros e foram até o estábulo onde o bebê Jesus nasceu. Ao chegar lá no estábulo, eles viram exatamente como o anjo havia comunicado. Então eles adoraram o bebê, eles contaram para José e Maria que tinham recebido a visita do anjo. Naquele momento ali, Maria e José, eles apenas recebiam confirmações de que eles estavam carregando o bebê mais especial do mundo inteiro, o bebê mais esperado em toda a história da humanidade, desde lá do Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, até os nossos dias. Aquele era o bebê mais especial, esperado para salvar a humanidade. E agora, como que seria? Aquele bebê maravilhoso foi protegido pelos seus pais terrenos, mas o Deus do céu todo-poderoso, o Pai de Jesus, estava cuidando para que cada passo, para que cada dia daquele bebê fosse desenvolvido. E ele se desenvolveu como eu e você. Ele aprendeu a andar, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a comer, ele aprendeu a trabalhar com José no ofício que José trabalhava, que era como carpinteiro. Ele aprendeu a lidar com as pessoas, ele aprendeu a ler e escrever com a sua mãe. A própria mãe foi a professora de Jesus. Jesus aprendeu muitas coisas. E hoje o que nós podemos aprender com essa história maravilhosa que nos traz paz ao coração e certeza de que Jesus viveu pelo pobre, Jesus viveu pelo rico, Jesus viveu pelo que fala, pelo que não fala, Jesus viveu pelo que anda, pelo que é aleijado. Jesus veio aqui para cada um de nós. A Bíblia diz, queridos, que Jesus veio para salvar o que estava perdido. Ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. No momento em que ele veio à terra, e que ele estava para nascer, não foi encontrado um lugar para que os seus pais pudessem repousar, para que ele pudesse nascer em um lugar confortável, em um lugar cheiroso, em um lugar limpo. Não havia lugar, não havia lugar. Mas você e eu podemos hoje deixar o nosso coração aberto para que Jesus entre em nossa vida, para que Ele seja o Senhor da nossa vida, seja o nosso Salvador, seja o tudo na nossa história. Jesus, Ele quer muito habitar em você e em mim. Jesus, ele quer dar para você esperança de que dias melhores virão, não conforme os governos do nosso mundo, mas conforme o poder poderoso de Deus que resgata, que transforma, que liberta, que traz paz e cura, que realiza milagres para salvar você. E sabe aquele bebê que nasceu ali naquela manjedoura foi colocado, aquele bebê cresceu, aquele bebê
bebê viveu um ministério maravilhoso. E aquele bebê morreu numa cruz do Calvário, já sendo um adulto com 33 anos de idade. Ele morreu na cruz do Calvário por você e por mim. Aquele sangue que foi ali derramado não foi como uma prova de que ele estava simplesmente vivo sobre a terra, mas aquilo foi um nosso ponto de virada. Foi onde nós encontramos a esperança de salvação, a esperança de transformação, a esperança de uma vida nova. Quando Jesus morreu na cruz, no terceiro dia ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, que ele passou 40 dias com seus discípulos, ensinando-lhes mais algumas coisas que eram necessárias para o ministério dos discípulos. E quando esses 40 dias passaram, Jesus então voltou para o céu, para o lugar onde ele já existia antes de nascer aqui na terra. Quando ele voltou para o céu, ele se apresentou a Deus, o Pai. E o sacrifício de Jesus foi aceito. O sacrifício que Jesus fez foi perfeito por mim e por você. Jesus ressuscitou. Jesus está no céu. Jesus, quando foi para o céu, ele disse: eu vou deixar-vos outro consolador. E ele enviou o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o que trabalha no seu coração, te dando entendimento para que você queira buscar a Deus, para que você queira estar mais perto de Deus, para que você ame a Deus, para que você tenha práticas que agradem ao Senhor. Mas dentro de você há uma natureza humana pecaminosa que quer tirar você do caminho de Deus, que quer fazer com que você se esqueça do Salvador Jesus Cristo, que quer fazer com que você fique ofuscado pelas luzes do mundo e que você esqueça desse Deus tão maravilhoso que te ama e que te sustenta. Mas o Espírito Santo é esse agente especial que quer plantar em você uma natureza espiritual, que ajuda você a lembrar que há um Deus criador, que mesmo que o mundo diga não, mesmo que os livros e as filosofias digam não, não existe um Deus, mas o Espírito Santo, esse agente poderoso, ele está trabalhando no seu coração dizendo: sim, existe um Deus que te ama, sim, existe esperança para você. E você pode estar pensando hoje: mas eu sou um pecador, eu sou tão terrível, eu fiz coisas horríveis, eu não tenho perdão, para mim não tem solução. Mas Deus diz para você: sim, filho, há solução para você. Você tem chance de salvação, porque Jesus veio a esse mundo, morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos olhar para frente, olhar para cima e ter a esperança de que nós podemos nos agarrar às mãos do Salvador. E nele nós podemos ter uma nova esperança, uma nova chance, uma nova vida. Hoje é o dia. O que você vai fazer com essas informações? Simplesmente guardar no seu coração? Ou você vai viver essas informações, viver a fé, viver o cristianismo, viver que Cristo veio, viver que Cristo nasceu aqui por você, viver porque Cristo morreu na cruz do Calvário para te salvar, viver a esperança que Ele ressuscitou e que Ele prometeu que vai voltar para te buscar, para te levar para um novo céu, para que você veja uma nova terra sendo transformada pelo poder maravilhoso desse Salvador que criou você e que salvou você. Deus te dá a chance hoje. Não rejeite o convite do Senhor, não rejeite o convite do Espírito Santo. Ele quer salvar você. Então hoje é o dia, esse é o momento. Não só porque o final de ano está chegando, não. Não viva a tua fé somente porque o final de ano está chegando e você está feliz, porque muitos descansaram, estão no pó da terra e você está vivo. Mas viva a esperança e a alegria, viva a sua fé, porque você tem um Deus que cuida de você e que jamais vai te abandonar. É desejo do seu coração, você deseja seguir a esse Deus, você deseja dizer para Ele: Senhor, nasce meu coração. Planta, Senhor, a natureza espiritual dentro de mim. Me ajuda a fazer a tua vontade. Esse é o desejo de Deus. Deus chama uma geração para levantar o nome dele sobre a terra. Deus chama uma geração para ter fé onde tudo é incredulidade. Deus chama uma geração para viver uma vida correta de fidelidade onde tudo é infidelidade. Porque o improvável de Deus vai acontecer na tua vida
Quando você disser sim para o poder de Deus agir em você, deixe o Espírito Santo agir em seu coração. Esse momento eu quero convidar você a orar e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus, muito obrigada, Pai, porque Jesus nasceu aqui, nesse mundo, por mim e por cada um dos meus amigos e irmãos que ouvem essa mensagem nesse momento. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que perdoe os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os passos que nós demos até agora longe do Senhor. E nos ajuda, Deus, com teu Espírito Santo a caminhar para perto de Ti. Que nós possamos estar perto do Senhor e entregar nossas vidas a Ti em Tuas santas e poderosas mãos. Eu te peço, Senhor Deus, que seja com cada casa, cada família, cada coração que ouve essa mensagem nesse momento. Que o Senhor tome cada um em Tuas santas e poderosas mãos e nos ajude a viver a fé que a Tua palavra expressa, que nós possamos ter a convicção como Abraão teve, que possamos viver a experiência com o Senhor, experiência viva como Jacó teve, que nós possamos viver a experiência maravilhosa de Jesus nascer em nosso coração todos os dias como Maria teve, que nós possamos ser testemunhas do Teu amor aqui na terra. E possamos viver na certeza e na esperança de que em breve o Senhor Jesus voltará para nos buscar para um lar eterno, onde não haverá mais tristeza, nem dor, nem pranto, nem luto, nem morte, nenhuma dessas coisas que hoje assolam nossa vida e entristecem nosso coração. Isso não mais haverá. Dá-nos, Senhor Deus, a Tua paz e a Tua presença e a Tua companhia. Seja com essa família, seja, Senhor Deus, o elo que une essas famílias que estão ouvindo nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amém.